essa análise, né, das orientações eu fiz a partir do ano de 2016, né, a gente implantou o novo manual no NH15, tivemos uma análise em 2015, e aí eu quero mostrar para vocês as melhoras na questão de qualidade das orientações e um pouco do que a gente pensa aí de proposta, tá? Então, vamos lá, é só para alinhar, né, que as orientações estão alinhadas com hoje, né, com o que diz o manual, então todas as regiões estão realizando no tempo certo, né, estão seguindo direitinho o manual, isso é um avanço, porque o ano passado a gente tinha um descompasso assim, muito grande entre regiões, tinham regiões que faziam no início do mês, outros daqui a 2 meses, assim, e a gente conseguiu criar esse padrão, isso é muito bom, né? Então, a gente tem todas essas orientações. As orientações que a área de suporte monitora são as orientações regionais, né? A Survival e a Medianeira, a Survival a gente tem como monitorar pelo formulário dos estudantes, né? Mas a Medianeira a gente sabe que poucos comitês fazem, e a gente está pensando em aí como é que a gente vai também monitorar as orientações locais. Não, porque além da Medianeira, a gente também tem as orientações de famílias, né? Tanto local como na verdade tem a pós-chegada de família, tem várias orientações que são feitas localmente que a gente ainda não monitora, mas a gente gostaria de monitorar até para ver a questão da qualidade. Mas as regionais a gente teve um grande avanço, então vou mostrar para vocês, né? Antes, em 2015, a gente tinha um panorama, assim, de regiões com dificuldade de cumprir um calendário, então, assim, tinha regiões que não organizavam orientações regionais importantes, existia uma falta de padronização de conteúdo, que a gente via que, assim, algumas regiões estavam bem avançadas, outros não, outros faziam um modelo muito antigo, mas agora, em 2016, todas estão utilizando o manual. A questão também, existia uma desorganização, desencontro de informação, muita gente ligava aqui, eu digo estudante, família hospedeira, às vezes até voluntário da própria região, perguntando quando era a data da orientação regional. Então, a gente tinha esses problemas antes, hoje, esse ano, a gente não teve nenhum registro, né, dessa questão. A gente tinha uma cultura de trote, algumas regiões, principalmente na pré-partida, e esse ano a gente não teve nenhum registro, né? Isso é um avanço. A gente tinha poucos orientadores para muitas orientações, então os orientadores reclamavam de cansaço, de tempo, eram bem frequentes essas reclamações, e aí a gente tinha que, algumas regiões nem tinham orientador, a gente tinha que deslocar orientador de outras regiões, então acumulava mais, né, porque aquele orientador tinha que fazer das suas regiões e mais de outras regiões. E hoje a gente tem uma equipe bem estruturada, a gente às vezes precisa fazer um deslocamento, mas não é tanto como a gente tinha, né, antigamente. A gente tinha poucos estudantes e pouca interação, então tanto os estudantes como os voluntários, né, os facilitadores reclamavam que era pouco estudante, não tinha como desenvolver as atividades. E esse ano a gente implementou na pós-chegada uma organização assim, de micro-regiões. A gente, na verdade, juntou 2 regiões, né, e aí conseguiu um número legal, a gente fez essa logística e tanto os estudantes como os voluntários gostaram bastante na pós-chegada, e a gente pretende fazer isso nos outros anos, né, sempre no ciclo SH, tentar juntar quando é possível, e tanto questão de logística como uma questão de orçamento também, que a gente vai estar desenvolvendo com essas regiões que recebem pouco. Os formulários, né, antes a gente tinha um formulário em papel, demorava muito para chegar aqui, e quando chegava já estava super ultrapassadas as informações. Hoje a gente tem os formulários online, né, que foram até atualizados esse ano, assim, a gente fez uma atualização de linguagem, né,
deixou mais fácil. Tem uma plataforma que a gente utiliza, que é o Typeform, que é uma plataforma visualmente mais atraente para os estudantes, então a gente está tendo um bom retorno, né? Eu fiz uma análise só do primeiro semestre, né? Porque o segundo semestre a gente ainda está recebendo informações no online, mas a gente já tem quase 70% de respostas. Isso eu acho o máximo. Não é o ideal, a gente deveria ter 100%, mas eu já fico contente 70%, porque no passado a gente não conseguia a resposta de todas as regiões, né? Muitos mandavam com bastante atraso. E a questão dos relatórios dos orientadores, né? A gente, no primeiro semestre, a gente recebeu 31 dos 40 relatórios, maravilhoso. Então, assim, a gente ainda tem muito a melhorar, né? Porque os relatórios, a gente consegue, através dos relatórios, identificar os problemas, consegue identificar o que está sendo bom, está funcionando nas regiões. Eu consigo, na área de suporte, ver a estatística de estudantes que estão participando. A gente também tem comprovação, né, se tiver uma auditoria, alguma coisa que existiu a orientação, porque sem um relatório eu só consigo provar através de comprovantes, mas, assim, é bom ter esse relatório do voluntário falando o que aconteceu, quem participou ou não, né? Então, a gente utiliza o relatório para muitas coisas, e é fundamental a gente receber isso sempre após a orientação, né? Tá? Então, assim, a gente avançou muito, fiquei bastante feliz, assim, eu falei até para os DRs, eu acho que a gente tem muito ainda a trabalhar, mas o que a gente já conquistou é motivo de aplausos e bola para frente, né? Tá? Então, assim, hoje, né, a avaliação dos participantes da pré-partida, a gente tem 94% de satisfação. Então, a única coisa que eu notei nos formulários, né, é que muitos pediam assim, ficou faltando questão de como arrumar mala, questão de visto, falar sobre convivência familiar, idioma. Eu acho que é bem do momento, né, que eles estão vivendo, porque como a orientação é próxima do embarque, né, são temas que eles gostariam de ter. Então, fica aí os pedidos, né. A avaliação, a orientação... Tá, Vini. A orientação de pós-chegada, né? Os estrangeiros são um pouquinho mais exigentes, então eu consegui ter a média de satisfação, né? Tanto a pós-chegada do SH como do NH, a gente teve uma boa avaliação e a média ficou em 86%. Então, eles também gostaram, que antes a gente estava por volta de 70 e pouco, mais ou menos. Hoje a gente está em 86, então eles gostaram bastante, principalmente no conteúdo. Eles falam que, assim, a gente não tem mais aquela reclamação que tinha antes, assim, estou vendo o mesmo conteúdo que eu vi lá no meu país, o conteúdo é chato, assim, todos elogiam, poucas críticas, assim. Geralmente é uma crítica do estudante relacionado a, assim, é uma atividade que eu não quis fazer, alguma coisa nesse sentido. Melhorou, Vini, o teu microfone. Vocês estão me ouvindo? Oh. Que bom. Eu estava escrevendo uma pergunta aqui, Thaís. Normalmente a orientação de pós-chegada, que é dos brasileiros, né, tem muito pouca aderência. Como que a gente poderia, porque assim, eles não se interessam de voltar para o país e participar de uma orientação. Como que a gente poderia melhorar essa participação deles? Então, eu vou falar, é a reentrada, né? Porque a pré-partida é os brasileiros que vão viajar. A gente até tem uma boa adesão e eles gostam, assim, a gente tem 94%. Aí vou chegar na reentrada e vou mostrar para vocês. Tá, essa posso discutir. Essa aqui é dos estrangeiros. Desculpa. Eu estou confundindo, então, desculpa. Então, continua, Isso. desculpa. Tá, então vamos lá. Então, e aí a pré-retorno dos estrangeiros, né, eu só consegui analisar do NH15, porque
a pré-retorno do SH16 já aconteceu em algumas regiões e é agora, né, nesse mês, porque eles estão indo embora nesse momento. Então, eu ainda não tenho o percentual de satisfação, mas a gente teve 85% e eu acho o máximo. Sempre tem um que está reclamando de alguma coisa, mas assim, você percebe que não é uma opinião dele, mas não é uma coisa geral, porque não são todos os estudantes daquela região que estão reclamando. Geralmente é mais assim, eu não quis fazer atividade eu não achei que queria me engajar, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, só para mostrar para vocês o percentual, né, que é isso que... Tá? Hoje, né, a gente teve, nesse ano, né, a pré-partida do primeiro semestre, a gente teve 99% de comparecimento. A pré-retorno dos estrangeiros, né, a gente teve 96%. A pós-chegada também do estrangeiro, 95%. E a reentrada, que assim, apesar de a gente ter um percentual da reentrada, né, que é os brasileiros voltando, de 94% de satisfação, o percentual de comparecimento é muito baixo. Então, o primeiro semestre, são dados nacionais, tá? Foram só 52%, porque o SH é um número pequeno, a gente conseguiu engajar um pouco mais, mas o segundo semestre, que a gente teve por volta de 150 e poucos retornistas, só 30% deles compareceram, né? Então, assim, os que comparecem gostam, mas é muito baixo. A gente, para o segundo semestre, assim, a média aí dá uns 40 e pouco, né? Se você pegar primeiro e segundo semestre. E os principais motivos que eles colocam é que eles falam assim que tinha alguma atividade da escola, tinha uma atividade familiar e quer ver, eu até botei aqui para vocês os principais problemas que eles falam. Eles falam que a orientação foi avisada em cima da hora, que eu sei por... eu não sei, colocaram Joda? Não sei. Enfim, eles falam ou que a orientação foi avisada em cima da hora, só que eu sei porque a gente acompanha aqui a organização, a gente sabe que eles não foram avisados em cima da hora. Quem reclama que foi avisado em cima da hora, a gente sabe que não foi. Então, ou não sei se não chegou e-mail, enfim. Tem alguns que reclamam disso, tem outros que reclamam que as atividades, tinham atividades, provas, coisas da faculdade na data da orientação. Muitos falam dificuldade de deslocamento ou mudaram de região. Eu voltei, não estou mais em São Paulo, estou na região PAN, por exemplo, né? Ou estão em viagem, não voltaram ainda do intercâmbio, né? E outros returnis falam, principalmente do SH, falam, mas é porque só um confirmou, eles ficam, quem quer ir fica desanimado porque não tem muito estudante e aí não vai. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem nosso problema hoje, a gente avançou muito nas outras orientações, né, em questão de conteúdo, questão de organização, logística, a gente está ótimos, mas a questão da reentrada, a gente tem essa questão da adesão, né, da porcentagem, é muito baixa. Então, tem um desgaste muito grande das regiões de organizar, e aí quando chega lá na hora, aparece 5 estudantes. E até aconteceu isso na SP1, né? Até com o NU. Então, assim, a gente tem muito baixa adesão. Então, assim, aí o que a gente pensou, né? A orientação de entrada, ela é uma orientação fundamental para a gente, né? Tanto para o estudante, para a gente fechar, fazer com que a gente trabalhar essa parte da reflexão deles, né? Do voltar, né? Tem um conteúdo super bacana e também tem uma questão da organização, da gente trazer esses returnis para o FS, né? Então, vou deixar um pouco a Fernanda explicar, porque a gente pensou numa proposta, a gente conversou com os DRs, eles toparam, e aí a gente quer passar isso para vocês. Fê, você quer
Tá com áudio aí? Sim. Tá. Então, bom, como a Thaís mostrou, né, a nossa taxa de retorno é super baixa. Isso preocupa muito porque retornista é um ótimo público para se tornar voluntário. Né? Tipo, além da questão de realmente o intercâmbio precisar de um debriefing, né? Precisar dessa reflexão final para que o estudante consiga se readaptar ao Brasil. Né? Então, o que a gente pensou? Que a grande questão de por que as pessoas voluntariam para a QS é porque elas fazem porque, além de contribuir, além de ter essa questão de devolver, né, o que a experiência que teve para que outras pessoas também tenham, as pessoas ficam porque é legal, porque os amigos estão, né, porque eles estão revendo gente que fez orientação antes, foi para o intercâmbio e voltou. Então, você pode passar o slide, por favor? Isso. Então, o que a gente fez? A gente elaborou uma proposta na área de desenvolvimento organizacional junto com o suporte e conversou com os DRs para ver o que eles achavam, né? E, basicamente, a ideia é transformar a orientação regional em orientação nacional. Por que isso? Porque a gente conversou com desenvolvimento organizacional de outros países e a gente viu que uma grande questão para as pessoas quererem ir para a orientação de reentrada é rever os amigos de intercâmbio. Né? Rever esse pessoal que fez intercâmbio junto, que você visitou durante a sua experiência, para voltar para o país e ver essas pessoas e rever esses amigos. Então, o que a gente pensou? Em termos de região, é difícil que você consiga criar isso, né? Tipo, de vez em quando foram brasileiros, sei lá, uma pessoa do Sul fez intercâmbio com alguém do Nordeste, eles foram brasileiros do Nordeste na Alemanha, foi super legal, e a chance deles se reverem aqui é super baixa, né? Porque a orientação regional é uma final de reentrada. Se a gente tentar fazer isso nacionalmente, além da gente conseguir fazer atividades mais legais, porque teriam mais estudantes envolvidos, né? A gente conseguiria proporcionar esse clima de reunião de amigos feitos de durante o intercâmbio pro da missão do FS. Em princípio, a gente teria essa abordagem, né, nacional mesmo, porque, querendo ou não, esse próximo ciclo para a gente vai ser um piloto, né, porque a gente sabe que são muitos estudantes, enfim. E o segundo item falou justamente isso, né, tipo, a gente pegou o ciclo SH em março e abril, justamente por ele ser um grupo menor. E é justamente nessa organização que a gente julgou e achou que falar com os orientadores regionais é o que faz mais sentido, porque afinal vocês que são as pessoas que tocam as suas orientações, né? Então toda a organização da sua orientação seria organizada pelos orientadores regionais em conjunto com os treinadores nacionais. Então, assim, tipo, a ideia que os orientadores regionais sabem muito mais, né, tipo, de orientação, e os treinadores conseguem ajudar vocês na estrutura. Né? Então, tipo, qual atividade viria primeiro, qual atividade viria depois, o que precisa fazer no início de uma orientação maior, enfim, coisas assim, seria uma ajuda. Se os orientadores falarem assim, a gente consegue tocar por a gente mesmo, a gente já tem feito isso, não tem problema. É só uma sugestão, tá? Tudo que a gente está falando aqui está aberto para a gente ir construindo junto. A organização da orientação em si, que seria logística, transporte, né? Tudo isso seria como é regionalmente hoje, né? Tem os Grigorovski que vai fechar o hotel, essas coisas. E para essa primeira orientação nacional, a gente pensou em fazer ela em Brasília. Primeiro por ser a capital, né? E a gente acha que tem um peso muito grande quando você fala em cidadania global, que é um dos tópicos também da orientação de reentrada. E ela é logisticamente fácil para a gente. Então acho que seria um bom piloto, assim, no meio do Brasil, tem bastante voo de vinda. Então a gente pensou em Brasília.
Só uma observação, caso vocês estejam pensando, essa orientação nacional de entrada ela não vai alterar o orçamento, porque basicamente a gente vai pegar todo o orçamento já existente das orientações regionais, colocar num budget só, né, num bolo só, e fazer a orientação nacional de reentrada. Tá? A gente sabe que não vai ser possível que todos os orientadores participem, né, ao mesmo tempo da orientação nacional de reentrada. E por isso também que a gente acha assim, depende muito de disponibilidade, né, de viajar, datas, depende do número de estudantes que realmente confirmarem, né, por exemplo, se 50 estudantes confirmarem, a gente precisa ir pelo menos 4 treinadores, né, assim, 25 em cada sala, vamos dizer, alguma coisa assim. Então, os números mesmo de quantos orientadores vão, tudo isso vai variar, né, querendo ou não. E outra coisa, sobre a estrutura da orientação em si, tipo, o que fica com a SE, o que fica com os orientadores, a gente vai destrinchar mais juntos, né, mas ao grosso modo ficaria logística, né, de local e transporte, ficaria com a Thais Gregorowski. Essa parte de chamada para os orientadores regionais que puderem, e essa coordenação do grupo, juntamente com os treinadores nacionais, ficariam com o desenvolvimento organizacional. Conteúdo de orientação, a gente já sabe mais ou menos o que as linhas de suporte, e assim, enviar toda essa parte de incentivar mesmo os estudantes a participarem, com certeza tipo, é um papel super importante dos orientadores regionais. A gente quer que seja legal, sabe? Que as pessoas queiram ir, que elas, daqui 2 ciclos, que as pessoas saibam que quando elas forem para o intercâmbio, na volta elas vão ter uma reentrada com todo mundo que foi naquele ano. Que seja, tipo, motivador. E para essa primeira, inclusive, a Andresa também vai estar presente, né? A gente pensou em talvez abordar alguns assuntos, tipo, relacionados à carreira, né? Que eles, querendo ou não, chegam numa época de vestibular, de decisões. Então, seria algo como falar um pouco de carreira e escolhas, falar um pouco sobre o gráfico, né, esse retorno para o Brasil, e juntar com tudo isso a motivação de voluntariado, de ser um cidadão global. É mais ou menos essa ideia. Se vocês tiverem perguntas ou comentários, enfim, me escrever aqui no chat aqui. Acho que até virei uma baixa de custo, né? Visto que a organização será maior. Isso é uma das coisas. Oi. Posso falar? Porque acho que poderia deixar essa live. Diga. Eu achei bem legal a proposta. Fazendo retorno. Muted. Eu achei muito, muito massa a proposta. Fiquei pensando em algumas coisas conforme você foi falando. E assim, em relação a motivação deles participarem, eu acho que realmente motivaria muito mais, sabendo que eles teriam uma outra viagem, que reencontrariam todo mundo. E fiquei pensando, talvez, de propor, pós isso, localmente, assim, que o comitê pudesse fazer alguma outra ação para aproximar mais o retorni das atividades do comitê, porque me parece que, por mais que nacionalmente a gente possa fazer uma motivação para que essa pessoa vire voluntário, sem estar com as pessoas da sua região ou com as pessoas do seu comitê e tal, isso acaba ficando muito na proposta, sabe, na promessa. E depois, imagino, depois dessa atividade nacional, eles possam vir motivados e aí a gente pudesse pensar numa atividade local, assim, de, sei lá, feedback de como foi as coisas para o seu comitê, em que tem a oportunidade de já começar a trazer essa pessoa para a atividade local, sabe? E, então, assim, eu acho que é um ponto legal que a gente poderia discutir enquanto consequência de fazer uma atividade nacional. Fiquei pensando outra coisa, na função dos números. Por mais que a gente possa ter mais orientadores
dar conta de uma orientação que pode ser muito grande. Em questão de estrutura de atividade, eu fiquei assustado, na realidade, da primeira vez que eu ouvi a possibilidade de ter, sei lá, uma orientação nacional, então, sei lá, números que podem chegar a mais de 50, né, se a gente considerar todos os embarques. Vai ser muito complexo, a gente precisa pensar muito assim como conseguir organizar uma atividade muito grande. E não sei, falando assim como ex-orientador e treinador, não sei como conseguir fazer uma atividade com bastante qualidade assim e reflexiva, onde todo mundo tem que falar com um número muito grande de pessoas. Eu acho que a gente tem que pensar um campo diferente do que a gente fez até hoje, sabe? Você quer comentar sobre isso? Na verdade, assim, exatamente o que o Vini escreveu. Caso a gente tenha um número muito grande, o que acontece no NH, né, 50 pessoas, a ideia é dividir em grupos, né? Agora sim, claro, não pegar, né, fazer uma abertura e cada um ficar só nas suas salas. A gente pode criar momentos que teria, sei lá, quebra-gelo, energizers, que seria tudo junto, e durante a orientação a gente vai mesclando os grupos, sabe? Mas assim, as atividades, assim, principalmente as reflexivas, o que o pessoal realmente vai ter que falar muito, a gente dividiria em grupos, né? Hoje, eu acho que o número ideal, eu não sei se até que ponto vai conseguir cumprir, mas seria em torno de 20 pessoas para 2 a 3 orientadores, né? Então, eu acho que talvez algumas questões... Peraí, tá dando muted. Eu acho que algumas experiências a gente pode ganhar muito com essa junção. Por exemplo, a região SP1, a Sudeste, eles têm uma experiência de fazer uma orientação com muitos estudantes. Eu sei que o NH deles na pré-partida tem 55, 50 e poucos, né? Eles não conseguem trazer todos como returnis para essa orientação, mas a pré-partida geralmente é muito cheia. Então, acho que talvez os orientadores dessas regiões que fazem um número grande, pode agregar experiência aí. Aí eu acho que essa junção vai, em questão das orientações, eu acho que vai agregar muita experiência de cada região, a gente vai conseguir, eu acho que, organizar uma boa nacional, pensando em atividades e tudo mais. Vini, você está querendo falar? Muted. Oi, desculpa. Não, ele escreveu ali. Fico com medo quanto ao controle da galera nos tempos livres. Ainda mais, daí eu digo, resolvemos fazer num lugar afastado da cidade. Isso. Então, assim, só para dar um panorama, uma ideia um pouco maior, o principal lugar que a gente está vendo é ali naquela, onde foi a CN de Brasília. Que é realmente um retiro ali, né? Tipo, não daria para ninguém sair sozinho. Assim, isso. Então, tipo, a ideia é realmente uma imersão, as regras, em geral, das orientações regionais seriam válidas para as nacionais também, a gente sabe que vai ter gente maior de idade e tudo, não interessa, sem bebida, né, aquele esquema, e eles não saem do local, geralmente, só se eles falarem e tudo. E, assim, teoricamente, a gente vai estar em bastante gente, sabe? Nessa primeira eu iria, a Andresa iria, os números de orientadores que eu chamei. Então, assim, a gente sabe que é bastante gente, a gente sabe que é bastante jovem, mas eu acho que a gente consegue, principalmente se for num lugar um pouco mais afastado da cidade, como tem a sede de Brasília. Para esse SH17, Muted. São 39, né? A gente gostaria que todos participassem, todos os 39, são 39 returnis. Então, vamos ver se a gente consegue engajá-los para fazer essa orientação, né? Agora, ficou para... Fernanda, qual mais ou menos o mês que a gente pensou?
seria março. A gente tem a data, eu não vou passar nada porque a gente tem o local, tá? Daí pra não acontecer de falar uma data para de mudar. Mas, em princípio, seria março. A ideia é que a gente comece a orientação sábado e domingo, né? Seria mais ou menos isso. A quantidade de tempo seria mais ou menos a regional, né? Ser mais intimidade nacional. Muted. Eu sei que muitas regiões já têm marcado a orientação de entrada, então por isso que a gente pensou em fazer essa reunião com todos, né, antes do Natal, Ano Novo, porque muitas regiões começam já a organizar em janeiro, porque marcam para fevereiro, março. Então, como a ideia de implantar esse piloto no SH, então a gente vai fazer vai iniciar também a organização em janeiro, e aí a gente precisa que as regiões estejam cientes, né, que não vai ter essa reentrada regional, vai ter uma nacional como piloto. E sobre o que o Guido comentou, sobre, acho que seria legal os comitês também já puxarem, né, essa galera, com certeza, assim, ela não tem o caráter assim, de cancelar o que os comitês fazem, ou até regiões, encontrões, enfim, não tem mesmo. Ela tem um fator motivacional muito grande, porque a gente sabe, tipo, quem tem intercâmbio também pode dizer assim, pô, que legal seria voltar para o Brasil com os amigos que você conheceu no intercâmbio, mesmo que sejam de regiões diferentes da sua, regiões FS diferentes da sua, né? Então, essa questão motivacional, inclusive, tipo, a gente quer fazer um negócio bem alinhado com os comitês, no sentido assim, foi a orientação nacional de reentrada, que os comitês puxem essa galera mesmo, né? Entrem em contato e falem, tipo, e aí? Curtiu, não curtiu? Tá a fim de fazer? Tem isso, aquilo para fazer no comitê? E puxar mesmo esse pessoal. Então, tipo, acho que só vai funcionar mesmo, assim, com retorno efetivo de voluntários ou de ajuda para a organização, se a gente conseguir alinhar com os orientadores regionais, que vocês vão ser, né, tipo, a linha de frente para os caras falarem, porra, é muito massa ser voluntário, e também com os comitês locais. Então, tipo, essa a proposta que a gente tem, e tipo, os diretores regionais aprovaram, a Andresa está super de acordo com esse projeto, CD, ou seja, a gente tem a faca e queijo na mão para fazer uma coisa bem legal, piloto, né, o piloto nasce em abril e o NH daí em novembro, com um grupo um pouco maior, que daí a gente vai já ter uma experiência aí de como funcionou com SH. Vocês têm mais alguma pergunta? Thaís, tem mais alguma coisa ou é isso? É isso, assim. Muted. Bom, se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar. Que a ideia era essa mesmo, só passar um pouco, assim, mostrar os bons resultados, porque também a gente só falar em problemas é chato. Eu acho que mostrar que a gente avançou bastante nas orientações, e aí, só que a gente tem esse pontinho e a gente espera que com esse piloto a gente consiga avançar também na questão da adesão, e que a qualidade das orientações melhorou muito, porque quem vai gosta bastante. Agora a gente só precisa resolver a questão da adesão mesmo, da reentrada, e o piloto vai ser fundamental aí para a gente testar, né? Tá, eu não tenho mais nenhuma questão aí. Tá. Então, assim, só para a gente ficar mais ou menos claro os próximos passos, né?
A gente sabe que é final de ano, né? E que marcar call com a galera já dia 20 por cima do Natal é complicado. Então, mas a gente tinha que fazer isso porque senão não vai dar tempo da organização mesmo do evento. A gente precisava contar para vocês e compartilhar, enfim, como que esse novo projeto. Então, assim, agora a gente vai colocar essa gravação, né, e essa apresentação no grupo do Orienta Brasil, que é o que a gente usa para conversar com vocês. Com isso, a gente conta também com vocês para falar com os outros orientadores regionais, mesmo explicar um novo projeto, enfim. E caso necessário, a gente conversa com vocês em janeiro. Mas a gente vai, mais ou menos em janeiro também, eu vou mandar uma chamada para vocês, para a gente definir os orientadores para esse grupo SH. Então, provavelmente a gente já tem uma ideia maior ou confirmação de data e local em Brasília. Tipo, com certeza a gente já pode afirmar para vocês que é Brasília, né? Mas a data, enfim, coisas assim, a gente vai levar principalmente esses comentários assim, de ter um pouco de medo de como que eles, o que eles vão fazer no tempo livre, né? Tudo isso a gente eu passo para Thaís Grigorovski daí. Então, compartilhar com os orientadores regionais essa call, essa apresentação, tirar dúvidas, né, sobre esse projeto. Em janeiro, fevereiro, mais ou menos, espero que até o final de janeiro a gente consiga fazer isso. Para chamada dos orientadores, para a gente já começar a ver passagem, todas nessas questões para vocês irem, porque daí eu já quero começar a montar um pré-team, né, montar um time aí de orientadores, para a gente começar a desenhar realmente o que vai acontecer no dia, como que vai acontecer e tudo isso mais. Ao mesmo tempo, né, em paralelo, a gente vai, a Thaís, né, principalmente a parte do suporte, vai fazer a comunicação com os estudantes e as famílias deles, para a gente tentar e conseguir fechar tudo até o final de janeiro. Então, começo de fevereiro, a gente já entra sabendo quem são os orientadores e sabendo, pelo menos, uma prévia boa de quantos estudantes vão estar presentes na orientação. Certo? Mas alguma dúvida, pessoal? Estão empolgados com o negócio? Me disse que muito bom, me empolgou. Ótimo. Digo também. É isso, pessoal. Qualquer coisa que vocês tenham, qualquer dúvida durante esses próximos dias aí, e sobre os outros orientadores também eu vou estar disponível. Se necessário, a gente marca mais uma call, né? Senão a gente vai tocando. Desculpa pela época do ano, que é complicada mesmo. Obrigada por estarem presentes na call. É isso, né, Thaís? É isso, gente. Muito obrigada pela participação. E em janeiro estamos de volta com muito trabalho. Muito bem. Beijos, bom Natal, bom Ano Novo para vocês. Beijo, pessoal. Beijão, pessoal. Bom Natal. A gente continua se falando pelo grupo, então.